câncer, na verdade, de uma maneira simplificada, é uma situação em que as células do organismo elas começam a se multiplicar de uma maneira desorganizada. A gente tem diariamente células sendo produzidas e destruídas pelo nosso organismo. Eu descobri em novembro de 2014, eu percebi um carocinho na minha mama e fui ao médico e eles pediram todos os exames e constatou que eu estava com carcinoma. E aí foi passando o tempo e eu sentindo que ele estava começando a aumentar de tamanho. Aí voltei na mastologista e ela me indicou uma outra clínica para fazer umas outras imagens. E fazendo essas outras imagens, constatou que era um câncer maligno na mama esquerda. Foi muito triste, né? Parecia que o chão ia desabar, né? Eu achei que eu ia morrer. A gente começa a pesquisar, a procurar e a gente vê tantos casos que já chegou a cura. Então, eu me firmei nisso. O medo que deu foi de ficar careca, deu medo porque eu sabia que eu ia ficar careca, porque eu ia ter que fazer quimioterapia, deu medo da morte, deu medo de tanta coisa, eu fiquei tão confusa. Eu pensei que a perda do cabelo tinha sido a maior dor, mas quando falou que eu ia ter que tirar a mama toda, porque para mim ia tirar um pedacinho do que estava ali, daquele nódulo, mas quando ela disse que ia ter que tirar a mama toda, eu assustei, no momento eu assustei. O que classifica esses tumores em tumores malignos, que é a área de interesse do tratamento do oncologista, é que essas células elas começam a ter características agressivas, invasivas. Então elas crescem, por exemplo, no câncer de mama, elas crescem das células da mama, mas elas não guardam as características da célula da mama. Então assim, elas não vão produzir leite, elas não vão ter as características de uma célula normal. Ao contrário, vão ser células com capacidade de divisão rápida, de crescimento e de invasão e de disseminação. Então elas começam a crescer, começam a invadir o tecido sadio e começam a ter a capacidade de disseminar para outros órgãos. A distância é o que a gente chama de metástase. Pessoas acham que pensam que é contagioso, um toque na mão, ou você pegar naquela pessoa vai ser contagioso, e não é. No princípio, o meu marido sempre me pegava ali procurando alguma coisa sobre câncer, e ele até falou, para com isso um pouco, mas a gente quer descobrir o que tem de melhor, o que a gente pode fazer, né? E assim eu fui mudando algumas coisas que eu fazia, né, na minha alimentação, que acontecia que eu não poderia. Cheguei aí para uma nutricionista, ela me ajudou muito, essa nutricionista, ao que eu poderia me alimentar, porque o câncer de mama, ao que eu fui informada, é alimentado pelo açúcar, então ela me disse que eu tinha que tirar o açúcar ali. Então, assim, a internet é muito boa, a informação que a gente tem na internet é muito boa. Às vezes, assustadora, que a gente vê algumas coisas que nos assustam, né? Mas outras informações que é boa pra gente. Busquei não ficar sozinha, porque parece que quando você tem câncer, quando você descobre, quando eu ficava só, eu ficava muito deprimida. Então eu sempre procurei ficar no meio de pessoas, né? Continuei fazendo normal tudo que eu fazia. O importante é você não parar com a vida, né? Você tem que continuar, você tem que lutar contra aquilo, não se entregar. O câncer, ele mata se você se entregar. O tratamento em si para o câncer de mama, que tem que ser tratado com muita esperança e com força e nada de ficar pensando com pessimismo, né? O tratamento não vai dar certo. Eu nunca deixo a paciente que vem até mim ficar com pessimismo. A gente trabalha para o otimismo. Vou ficar curada. Eu tive o câncer, né? Então a paciente, eu costumo dizer para ela assim, você não tem câncer, você teve o câncer. Você está curada e você está fazendo tratamento e vai ficar 100%. Então, eu me apoio em Deus, porque a única base que nós temos, né, é o Senhor.
né? E assim, e ajuda, né? Veio posteriormente, claro, a minha família, a minha igreja, me deu uma ajuda muito grande, né? Para ver que eu não estava sozinha nessa batalha, né? Teve ali uma grande parcela, minha família, minha mãe, meus filhos, né? Todos dois jovens, né? E me deu uma força muito grande, né? Meu marido, em especial, ficou do meu lado o tempo todo, em todas as parcelas desse tratamento, ele estava comigo. Duas coisas que eu coloquei na minha cabeça quando eu descobri que eu estava com câncer. A primeira, eu jamais ia desistir. E a segunda, eu nunca ia perguntar para Deus por que eu estava doente. Tudo que começa tem fim, né? Falei, amor, estou sem sobrancelha hoje. Então, assim, com bom humor, né? A gente procura, né, de uma certa forma, dar uma ajeitada, colocar um lenço mais colorido, colocar um batonzinho, colocar um brinquinho para poder aparecer um pouquinho diferente. O câncer em si, ele exige de você o bom humor, ele exige de você a positividade. Se você não for positivo, você não consegue vencer o câncer. Então a gente tem que tratar o paciente emocionalmente, fisicamente, religiosamente, socialmente, porque é um paciente que tem família, que trabalha. Doutor, mas se o meu cabelo cair, como é que vai ser no trabalho? Então tudo isso tem que ser trabalhado no paciente. E a definição de até onde vai, como a gente vai, é uma definição em conjunto do médico com a equipe e com o paciente e com a sua família. Espere em Deus. Confiar em Deus e na sua família, porque o maior alicerce que nós temos é a nossa família. Acreditar, né, que o Deus que governa, Ele tem poder para fazer mudança, porque a minha história foi de mudança, pelos que os médicos diziam que não tinha mais jeito. O olhar de um médico, você saber que aquele olhar ali era dizendo que não tinha mais como, não tinha mais forma. E hoje, ao receber da própria médica dizendo que está tudo bem, que eu estou curada, é dizer que a gente tem que ter esperança, né? Esperança em Deus e confiar na ciência, né? A ciência hoje é muito boa. Deus, em primeiro lugar, assim, o espiritual, eu busquei bastante, eu estava sempre ligada com Deus, eu sabia que Ele ia me tirar daquela, né, dessa luta, e Ele tirou. Bom, o diagnóstico da cura é o melhor momento, assim, a gente quer isso, o paciente quer isso, é falsidade a gente falar que não é o que a gente busca para todos os nossos pacientes. E mesmo aqueles pacientes que a gente sabe que a estatística, a medicina fala contra, que fala que as chances dele ser curado é muito pequena, a gente luta para que isso aconteça. E quando isso acontece, é um momento de muita alegria. Um momento quando você pega um exame do paciente, mostra que a doença respondeu, que a doença desapareceu, que aquele paciente foi seguido por um período necessário para a gente caracterizar que esse paciente está curado e falar para ele que esse momento é um momento de vitória, de comemoração, um momento de vida, assim, é a melhor parte, assim. E eu vou mais além, valeu a pena eu escolher a medicina e escolher a oncologia. Eu acho que ele me deu mais coragem, entendeu? Porque hoje eu penso e vou fazer tudo que eu não fiz antes. Tudo aquilo que eu achava que eu não era capaz de fazer, eu vou fazer. Ele trouxe mais incentivo para a realização dos meus sonhos. Vou tirar carteira de motorista, eu vou conhecer a praia, porque antes eu ficava só adiando os meus sonhos, meus planos, né? E isso me trouxe coragem. Eu vi que eu sou capaz de realizar muita coisa ainda na minha vida ainda. Em outubro de 2014 eu fiz 25 anos de casado, seria bodas de prata que nós íamos comemorar. Aos nossos planos nós tínhamos feito que a gente ia fazer uma grande festa, e a participação de toda a família, de todo mundo. E nessa mesma data eu recebi esse diagnóstico no dia 18 de outubro. E no dia 28 de outubro eu faria 25 anos de casado. E aí foi uma frustração, não fizemos nada, não teve comemoração nenhuma. E o meu sonho eu ainda vou realizar. Em outubro deste ano de 2016, nós vamos fazer uma grande celebração,
dos nossos 25 anos de boda de casado. Hoje eu estou curada. Ela disse assim: você está curada. Eu vejo milagres acontecer todos os dias na minha vida, todos os dias. Por exemplo, eu tenho um paciente que a expectativa de vida dele era de 6 meses. A doença dele, ele chegou para mim com um tumor metastático, que a literatura médica me fala que ele viveria 6 meses. Ele está vivo há 2 anos, ele fez a primeira fase do tratamento e nunca precisou fazer mais nada. A doença respondeu e ele está ótimo. Isso para mim é milagre. Eu venci o câncer, porque Deus assim permitiu. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar